Olá, esteta! Boa noite! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aí ao nosso Conversa de Esteta. E a intenção desse bate-papo é a gente pensar em estratégias de como que nós podemos fazer para aumentar aí o teu faturamento e aumentar o teu reconhecimento aí no mercado, né? Para que você se torne verdadeiramente um profissional reconhecido e valorizado. Eu sou a Julissa Almeida, eu sou dentista e biomédica esteta e hoje nós vamos conversar sobre por que o exame de ferritina ajuda você aí a aumentar o seu faturamento com consultas, né? E por que consultas? Porque eu quero que você comece a cobrar consulta. Eu defendo que os profissionais estetas, eles precisam cobrar consulta. Né? Isso ainda é um preconceito que nós temos, que muitos não cobramos. Por quê? Porque a gente veio educado desde a época de faculdade, desde aí das graduações, dos cursos livres, a nós entregarmos o nosso conhecimento aí gratuitamente. E isso, gente, não é somente na área estética, né? Eu sou dentista, eu fiz clínica geral em odontologia durante muito tempo e na odonto também nós somos educados a não cobrar consulta. Não que seja errado, mas assim, a gente parece que foi ensinado, né, a não cobrar consulta e passar o nosso conhecimento aí gratuitamente. E isso, gente, é algo que precisa ser mudado. E eu estou aqui para te orientar em relação a isso, te passar os caminhos para que você também comece a mudar esse trajeto, comece a mudar aí a sua história, tá? Então, dentro de todos os exames que são importantes pra gente, hoje em especial, nós vamos conversar sobre a ferritina. E a intenção é que no final dessa live você entenda o porquê que o seu conhecimento vale dinheiro. Não somente tempo, mas vale dinheiro. E que você precisa de começar a passar isso para que o seu paciente comece a te enxergar como um profissional competente, como um profissional mais sábio, como um profissional que sabe o que está falando e que é exatamente o profissional que ele estava procurando, tá? Então, gente, quando a gente começa a cobrar consulta, o paciente começa a nos valorizar. Pensa bem atenção numa coisa. Se você vê assim, ligue em algum lugar X. E quanto que custa o procedimento Y? Alguém fala, por exemplo, não, é de graça, pode vir. E se você liga em outro lugar e fala assim, quanto que custa o procedimento X? Alguém fala assim, R$200. O que o seu subconsciente entende? Que o que custa R$200 é melhor do que o que custa gratuito, certo? Por quê? Porque se fosse bom tanto quanto, não teria por que um ser pago e outro ser grátis. Certo? Então nós precisamos começar a mudar a maneira de nós profissionais estetas nos comportarmos perante o mercado. Então, o exame de ferritina, ele é um exame que você, profissional esteta, vai utilizar muito dentro aí dos seus resultados, dentro das suas análises. Porque a ferritina, ela está totalmente ligada no sucesso do seu resultado. Se você quer entregar melhores resultados, se você quer que o seu paciente tenha uma resposta de procedimento duradoura, se você quer resolver o mal pela raiz, a ferritina é um exame que você precisa dominar e que você precisa solicitar. A ferritina, quando ela está alterada para baixo, quando ela está diminuída, o paciente tem uma deficiência metabólica em várias reações. Para que o nosso corpo trabalhe em perfeito equilíbrio, a gente precisa de ter ferro numa concentração satisfatória. Então, o que é a ferritina? É uma molécula que armazena, que estoca o ferro. O ferro, ele é essencial para que a gente produza hemoglobina. A hemoglobina é uma molécula que transporta o oxigênio. Se nós não temos ferro em concentração satisfatória, nós não temos oxigênio entregue de forma satisfatória nos órgãos e tecidos. Se você for tratar, por exemplo, uma gordura localizada do paciente, o que você vai fazer ali? Tentar reduzir medidas, tentar reduzir aquela camada de tecido adiposo. O tecido adiposo, ele já é por si só pouco vascularizado.
Se o paciente tem uma deficiência de oxigenação, a chance de você ter uma complicação ali é maior. A chance de você não ter um resultado satisfatório é maior. Então, para que você consiga orientar o seu paciente e para que você consiga avaliar o seu paciente de uma forma metabólica internamente, até para que você controle ali o terreno biológico que você vai trabalhar, a ferritina é um exame essencial. Então, se nós não temos ferro, nós não temos hemoglobina. Se não temos hemoglobina, não temos oxigênio. Se não temos oxigênio, o nosso resultado não vai ser bom. E não somente bom, ele pode ser pior, pode vir a ter uma intercorrência, pode vir a ter uma iatrogenia. Então, nós precisamos de avaliar isso. O ferro, ele precisa de estar ligado em alguma coisa. O ferro, ele não gosta de estar sozinho. Ele é uma molécula carente, ele precisa de estar ligado em alguma coisa. Então, quando o ferro ele não está ocupado, resolvendo ali as suas reações químicas, ele fica armazenado dentro de uma molécula, que é a ferritina. E essa ferritina, ela fica guardada na grande quantidade dentro do fígado. Não somente no fígado, mas o fígado é o órgão que tem maior estoque de ferritina. Quando o paciente tem uma ferritina baixa, a literatura fala baixa, menor que 70, esse paciente começa a não ter matéria-prima para a tireoide produzir hormônios de forma satisfatória. Nós já vimos aqui em outras lives que os hormônios tireoidianos são essenciais para o funcionamento do nosso metabolismo. Se nós não temos ferritina, nós não temos T4 de forma satisfatória e, consequentemente, não temos T3 livre. E é o T3 livre que coordena todas as nossas funções metabólicas. Então, se a gente quer que o paciente responda bem ao nosso estímulo estético, nós precisamos garantir que os hormônios tireoidianos desse paciente estejam de forma satisfatória. Então, para você conseguir fazer essa anamnese, essa avaliação, você precisa de conhecer o histórico do paciente, os hábitos, os estilos de vida, a herança genética que esse paciente tem. Você precisa de entender o porquê que esse exame é importante para o seu sucesso ou o seu insucesso. Você tem que saber explicar isso para o paciente, saber associar se aquele resultado está bom ou não está bom, se tem que melhorar ou se não tem que melhorar. E como que você passa toda essa informação para o paciente do estado geral de saúde dele e principalmente do porquê que ele está tendo aquela disfunção estética se você não cobra por isso? Para fazer uma anamnese bem elaborada, bem planejada, você deve ficar no mínimo 1 hora com seu paciente. Se você não tem o hábito de cobrar consulta e se você não começar a inserir isso na sua rotina, o paciente vai começar a ir até você, sugar todo o seu conhecimento e aí ele acaba fechando o procedimento com um outro profissional que cobra mais barato. Por quê? Porque todas as informações valiosas e preciosas e necessárias ele já adquiriu com você. Então, se ele já adquiriu com você, ele pode resolver o problema com qualquer outro. Então, quando você começa a cobrar a consulta, o paciente já vai entender o seguinte: nossa, então essa já não é qualquer um, porque qualquer um não cobra. Se eu vou pagar a consulta para essa pessoa, você tem que entregar uma consulta de qualidade. Tem que entregar aquela consulta que o paciente fala assim: nossa, ninguém nunca me explicou sobre isso. Ninguém nunca havia me explicado sobre a importância desse exame. Ninguém havia me orientado em relação a isso com a minha disfunção estética. Ninguém havia me explicado que a minha queda de cabelo pode estar relacionada a isso. Que a minha deficiência de ferro, que a minha anemia, que o meu cansaço, que o meu sono, que a minha pele ressecada pode estar orientada a isso. Então, quando você aborda o paciente de uma forma que você está embasado cientificamente e que você passa para ele assim: eu sei o que está acontecendo e o melhor, eu sei como resolver isso, o paciente que pagar a sua consulta, ele vai ficar tão satisfeito que ele não vai te abandonar, porque ele encontrou em você o profissional que ele estava procurando. Tem uma frase que eu falo muito que é assim: o mundo está doente precisando de nós. Nós quem? Nós da área da saúde, nós profissionais estetas.
tá? E isso, gente, é verdade. O mundo está cada vez mais doente. Então, se você começar a prestar atenção nos seus pacientes, você vai ver que todo mundo tá muito estressado, muito cansado, não tá dormindo direito, come feito um louco, come super rápido, come na rua, às vezes come no metrô, come no ônibus, engole a comida, nem se alimenta direito, sai de casa muito de madrugada, chega em casa muito à noite, quando chega em casa tem filho, cachorro, marido, papagaio, até que dá atenção para isso tudo, a pessoa vai se acumulando, ela vai adoecendo. E um dos motivos disso, essa vida agitada, são que as opções de alimento acaba sendo uma opção errada, acaba sendo alimentos que causam inflamação, alimentos que destroem o epitélio intestinal. Então, por isso que nós estamos numa geração mimimi, nós estamos numa geração doente. Nós literalmente estamos vivendo as novas doenças do século 21. Quais que são essas doenças? Diabetes tipo 2, depressão, Hashimoto, doenças autoimunes de uma forma geral, pacientes aí apresentando disbiose intestinal, ou não somente intestinal, mas a mais falada é intestinal. Pacientes com Alzheimer, mal de Parkinson, pacientes obesos. Obesidade é uma patologia, é uma doença. Só que está tão comum, já virou uma pandemia de obesidades no mundo, que as pessoas se enxergam como normal. O próprio obeso não se enxerga como doente. E você está cada dia mais recebendo no seu consultório, na sua clínica, no seu espaço, pacientes doentes que talvez ainda nem sabe que precisa da sua ajuda. Então você tem que orientar esse paciente, você tem a capacidade de identificar o problema desse paciente e você terá condições de ajudar sim esse paciente antes que esse paciente evolua aí para uma patologia, para evolua aí para uma doença mais grave, tá? E você tem que entender também as diferenças entre os níveis ideais e os valores de referência. Por que isso? Vamos entender isso uma vez por todas. Os valores de referência são dados estatísticos criados aí pela ciência, pelos laboratórios, para dar um norte para os profissionais. Então, por exemplo, a ferritina do paciente deu 20. Qual que é o normal dessa ferritina? Então, foi criado um valor de referência, que oscila aí mais ou menos de 19 até 250, depende muito de cada laboratório. Mas entenda, é um valor estatístico, é uma média, certo? E olha o tamanho da janela, mais ou menos de 20 a 250. É muito grande essa janela. Dentro dessa janela, dentro desse espaço, nós temos pacientes doentes, pacientes saudáveis, pacientes que estão adoecendo, pacientes que fazem uso de medicamentos fortes, medicamentos controlados, pacientes que sofrem de diferentes tipos de disfunções e eles estão todos aqui nesse intervalo de 20 a 250. Então o valor de referência ele não é bom. Quando a gente avalia um paciente já dentro do valor de referência, esse paciente nós estamos procurando doença. Nós, profissionais de esteta, não tratamos doença. Nós não somos profissionais capacitados, preparados, que o nosso conselho nos defenda para tratar doença. Não somos nós. Agora, quando a gente avalia os valores ideais, o que são os valores ideais? Os cientistas de todo o mundo têm pesquisado quais que são as bioquímicas perfeitas, as bioquímicas mais ideais dos pacientes que são que têm mais de 60 anos, que são centenários, mais de 100 anos. Então, o que esses pacientes têm? Que eles têm uma vida tão mais longa e saudável. E aí, através disso, foram realizados vários estudos para descobrir a bioquímica desses pacientes. E é através dessas bioquímicas, desses estudos, que foram achando os valores ideais. Quando você, esteta, dominar os valores ideais, você vai começar a enxergar, a manipular, a conduzir o seu paciente e os seus tratamentos estéticos de outra forma. Porque você vai pegar a base, vai cuidar do mal pela raiz.
Então o seu paciente, quando ele chegar para você e você perceber que a pele está muito ressecada, que está tendo queda de cabelo, que a unha está muito estranha, o paciente relata algum desconforto de intestino, cansaço, preguiça, indisposição, falta de concentração, libido, gente, a mulherada de hoje em dia não sabe nem o que é libido. Vamos convenhamos aí, quem estiver me escutando aí, depois me questiona se eu tô mentindo. E essa tá começando a ser a geração da normalidade. Já passou a ser comum, aceitável, normal uma mulher não ter libido. Isso não tá certo. Então o que isso acontece? São sinais do corpo para avisar que algo não está bem. E a ferritina é um dos exames coringa para que você consiga para que você consiga investigar o seu paciente. Pessoas com ferritina abaixo de 70 é uma pessoa que está tendo deficiências metabólicas, que está tendo deficiências de oxigênio, está começando ou já está tendo ou vai ter deficiência de tireoide. Esse paciente vai começar a ter uma deficiência de absorção de outros nutrientes. Então isso não é bom. E se você tem esse conhecimento, se você sabe o que isso significa e onde que interfere nos seus procedimentos estéticos, quais que são os sinais e sintomas que o seu paciente está relatando, você tem o direito, a obrigação e o dever de cobrar sim para você conseguir fazer uma boa anamnese, para você conseguir sim passar o seu conhecimento sobre os exames laboratoriais, para que você passe sim uma boa suplementação de ortomolecular. Vai fazer isso de graça porque pensa quantos anos e anos e anos você gastou estudando, investindo em graduação, em pós-graduação, em cursos, livros, quantos livros você já comprou, quantos artigos você já comprou para poder ler, qual é o tempo que você já dedicou estudando, tendo mais conhecimento, fazendo cursos. Tudo isso precisa de ser levado em consideração. E hoje, onde que eu percebo que as pessoas estão se confundindo muito? Estão com medo. Hoje é assim, nossa, temos muitos profissionais estetas, o mercado está competitivo, está muito difícil, então se eu cobrar consulta, meu paciente vai procurar o vizinho e não a mim. A primeiro momento pode até ser que isso aconteça, isso aconteceu comigo no meu início. Mas quando o paciente começar a entender, a ver que você é um profissional de autoridade, que você sabe o que está falando, que ele vai pagar sua consulta e que você vai falar assim, vai fazer a consulta e que ele vai sair dessa consulta assim, cara do céu, agora eu tô entendendo tudo que acontece comigo, agora faz sentido. Esse paciente não vai mais te abandonar. E esse paciente vai trazer a amiga, a mãe, a sogra, a tia, a filho, o marido, o vizinho. Por quê? Porque era isso que ele queria ter encontrado há muito tempo e ele não encontrou. É por isso que você vai explicar para ele o porquê que a ferritina está relacionado à pele seca, o porquê que a ferritina está relacionado à queda de cabelo, o porquê que a ferritina está relacionada à falta de libido, o porquê que a ferritina está relacionada ao aumento de tecido adiposo desse paciente, ao aumento de celulite, a quebra de colágeno e a flacidez muito precoce desse paciente. Você vai começar a apresentar os porquês para o paciente. E são exatamente os porquês que esse paciente queria saber. Então você precisa começar a mudar a sua forma de pensar e começar sim a cobrar consulta. Gente, eu preciso que vocês entendam o seguinte: avaliar os exames laboratoriais não é somente você pegar o exame, olhar se ele está dentro ou fora do valor de referência. Isso qualquer um faz, inclusive o próprio paciente. Para fazer essa análise, o paciente não precisa pagar para passar com você. O que o paciente precisa pagar e receber de você? Uma orientação dos valores ideais daquele exame, o que aquele exame quer dizer, quais que são os conjuntos de outros exames que você vai solicitar para associar com a informação que você está coletando na anamnese desse paciente, o que você está visualizando ali no exame clínico que você fez, o que você está visualizando de disfunção estética, e aí sim chegar numa conclusão. E o mais importante, o que pode ser feito para reverter essa situação.
Então não basta também você chegar no Google e olhar assim, uma ferritina de 33, tá bom? Tá ruim? O que eu faço? Isso interfere em quê? Não, gente. O Google também o paciente tem acesso. O que você vai ler no Google, o seu paciente também vai ler se ele encontrar, se ele procurar, se ele pesquisar. O que ele quer saber é o seguinte, o que isso significa com a disfunção estética que ele tem? O que isso significa com a queixa que ele está sentindo? Ele vai conseguir melhorar a pele ressecada, a queda de cabelo, o libido, a celulite, a estria, a gordura localizada, se ele continuar tendo uma ferritina de 33? É isso que ele quer saber de você. E é isso que você precisa saber orientar ao seu paciente. Outra coisa também importante, você não precisa encaminhar o seu paciente para outro profissional, para que outro profissional dê essas orientações. Gente, eu sou super adepta ao multidisciplinar. Eu acho que o multidisciplinar é vida, é o caminho. Portanto, se você pode fazer algo para o seu paciente, se está aí dentro das suas obrigações, do seu conhecimento, da sua capacidade, quando você encaminha o seu paciente para outro profissional fazer o que você deveria fazer, você está transferindo a sua autoridade, a sua competência, a sua capacidade para outro profissional. Quem vai ficar com o mérito? Você ou o outro? O outro. Então, é assim, se você pegou um paciente que tem doença, encaminha seu paciente para outro profissional. É o certo, é a tua obrigação. Você tem que fazer isso. Agora, se você pegou um paciente que ele está aí fora dos valores ideais e você consegue ajustar isso, é sua obrigação explicar para o paciente o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que aconteceu em todo o histórico dele, que ele chegou exatamente naquela situação que ele se encontra, e o mais legal é o que pode ser feito para reverter isso. Aí sim, o paciente vai começar a te enxergar e falar assim, opa, esse profissional aqui é diferente. Esse profissional não quis me enfiar 1 milhão de protocolos e ganhar o meu dinheiro. Ele se preocupou com a minha saúde. Ele me explicou a origem da minha disfunção estética. Ele me explicou que se eu não resolver isso aqui, eu não vou, não somente resolver a minha disfunção estética, mas eu vou começar a ter outros problemas, outras disfunções. E mais pra frente, a minha saúde vai dar problema. Então entenda bem essa diferença de até onde você pode ir e quando que você tem que orientar o seu paciente a procurar um outro profissional, tá? Se o paciente leva para você exames para você avaliar, é sua obrigação entender daquele exame e orientar o seu paciente. Por quê? Porque você é um profissional da área da saúde. Você é uma referência para o seu paciente. O seu paciente te enxerga como alguém capacitado, como alguém que estudou, como alguém capaz de orientá-lo. Então, gente, se você não está fazendo isso, você está deixando a desejar com o seu paciente. Você está perdendo a oportunidade de vender a imagem para o seu paciente de autoridade. De eu sei o que eu faço, eu sei o que eu falo, eu sei como fazer, o que fazer, o porquê e quando fazer, certo? Quando você chega no seu paciente e fala assim, não é o momento de nós fazermos esse procedimento agora. O paciente já vai te olhar assim, Por que ele já vai te olhar assim, Porque o paciente já está acostumado com profissionais no mercado que quer vender um protocolo em cima do outro, quer vender um tratamento em cima de outro. Por quê? Porque ganha-se dinheiro. Quando você fala assim, calma, não é o momento agora, ele já vai falar assim, uai, como assim? Vamos primeiro arrumar o teu metabolismo, vamos primeiro arrumar a casa para depois a gente fazer esse procedimento. Aí sim esse procedimento vai ter uma resposta duradoura, ele vai ter uma longevidade muito maior, você terá que fazer, por exemplo, menos sessões e o resultado vai vir mais rápido. Aí esse paciente vai falar assim, nossa, esse profissional não está somente preocupado com o meu dinheiro, está preocupado com a minha saúde. Então, esse é o profissional que eu mereço investir o meu tempo e o meu dinheiro. E é aí que você ganha o paciente. E é aí que você começa a se destacar perante uma sociedade que está competindo por preço e não por qualidade.
Eu vejo muitos alunos reclamar que está desumano trabalhar com um monte de franquias que tem aí no mercado. Está desumano porque você não está sabendo abordar o teu paciente. Está desumano porque você não sabe orientar o teu paciente ao que ele precisa ser esclarecido. Quando você mudar o teu nível de consciência, você vai mudar o perfil de pessoas que necessitam de você. E aí o seu jogo vai começar a mudar, tá? E por que você precisa de dominar aí, gente, sobre o exame de ferritina? Por que ferritina? Porque hoje nós estamos conversando sobre ferritina, mas sobre qualquer exame, certo? Se o paciente vem, vamos pensar aqui comigo, se o paciente vem com uma pele ressecada e ele quer tratar essa pele ressecada, antes de você pensar aí talvez em Whisk Buster e você entrar com cosméticos home care, o porquê que essa pele está ressecada? Vamos fazer o caminho inverso. O paciente está hidratado? Qual está o nível de ferritina desse paciente? Se o paciente não tem ferritina alta, alta quanto? Acima de 70, esse paciente não vai ter aporte de oxigenação satisfatória. Se o paciente não tem T3 livre de forma satisfatória, eu não vou ter uma hidratação satisfatória, eu não vou ter uma concentração de água dentro das células de forma satisfatória. As reações químicas de cada célula não vão ocorrer de forma satisfatória. Esse paciente vai começar a ter uma quebra de colágeno, uma quebra de elastina. Esse paciente tendo uma pele ressecada, essa pele fica mais vulnerável a qualquer tipo de agressão. Aí você não resolveu a causa e entrou com um procedimento. Esse paciente pode, inclusive, ter uma resposta pior. Ele pode vir a desenvolver uma alergia ao produto, ao tratamento que você está fazendo. Um dos exemplos. Por quê? Porque a pele está sensível. Pacientes que têm T3 livre baixo, a imunidade desse paciente também fica deficiente. Se ele tem uma imunidade baixa, ele fica mais suscetível ao erro, à contaminação, à alergia, às agressões, a tudo isso. Poucos são os profissionais da área da saúde, de uma forma geral, que dominam sobre os exames laboratoriais. Menos ainda são os profissionais que sabem a diferença dos valores de referência e os valores ideais. E eu estou falando dos profissionais da área da saúde em geral. Eu ainda nem entrei nos profissionais estetas. Se você for filtrando, quando você chega nos profissionais estetas, ainda é menor a quantidade de profissionais que sabe, que deve, que precisa utilizar os exames para avaliar os seus pacientes de forma satisfatória. Agora veja que interessante, olha que lindo a oportunidade que você está deixando passar. Quando o paciente tem uma disfunção estética, quem que ele procura primeiro? Um profissional esteta, certo? Se ele tá com melasma, se ele tá com a pele ressecada, se ele tá com gordura localizada, se ele tá se sentindo mais envelhecido, mais flácido, com mais ruga, menos ruga, enfim, quem que ele vai procurar? Você, certo? Então, o que você tem que entender? Se aquele paciente está apresentando uma disfunção estética, uma ou umas, não interessa, é um sinal que o corpo está te passando, algo não está bem. Então você tem que aproveitar essa oportunidade e investigar esse paciente através dos exames para descobrir o que ele tem. Aí você vai resolver a causa. E o paciente vai ficar grato, por quê? Porque você soube resolver o problema e não foi temporário, não foi paliativo. Você achou a raiz do problema. E isso passa a ser uma oportunidade, uma vez que poucos são os profissionais que dominam valores ideais e valores de referência. Gente, daqui para frente, o profissional que dominar primeiro a diferença dos valores ideais e os valores de referência, eles vão ter vantagem no mercado. E o profissional que te achar, aliás, o paciente que te encontrar e ele perceber que você domina isso e você conseguir resolver os porquês, ele vai gostar disso daí, tá? Muitos pacientes ainda não estão acostumados com o profissional esteta solicitar exame. E às vezes você pode pensar que isso é um obstáculo, mas não é um obstáculo. Se você souber orientar o seu paciente do porquê que você precisa daquilo,
E onde que isso vai te ajudar? Esse paciente vai querer sempre fazer exames. Eu tenho pacientes hoje que eles chegam em mim e falam assim, doutora, não tá na hora de a gente pedir novos exames? Já tem X meses que nós pedimos. Por quê? Porque eles querem que serem avaliados metabolicamente. E o paciente, gente, não são só os meus, não. Os meus, dos meus alunos e os seus também serão assim. Os pacientes estão procurando por isso, tá? E quando o paciente entender que você mostrar para ele assim, olha, tá vendo esse resultado aqui? Ele deu X. Pra gente conseguir melhorar o seu melasma, ele tem que dar Y. Ó, deu tanto, ele tem que dar tanto. Pra gente conseguir sair disso e chegar nisso, eu preciso que você faça isso, 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 isso. Quando isso aqui estiver aqui, a gente consegue tratar o teu melasma. Aí você conseguiu mostrar para o paciente a discrepância do normal com o valor ideal. Conseguiu, fica mais palpável o tamanho do estrago metabólico. O paciente consegue visualizar, nossa, eu não sabia que eu estava desse jeito, ninguém nunca havia me orientado, tá? Então você precisa pensar nisso com carinho, porque isso é uma oportunidade e poucos ainda são os profissionais que dominam sobre isso, tá? E eu queria compartilhar com vocês a minha história em relação à ferritina somente, tá? A minha pele durante um período era muito ressecada e eu tinha dermatite aqui nessa região. Uma dermatite que não curava, dermatite atópica, diagnosticada por muitos profissionais da área da saúde. E aí, quando eu comecei a investigar os meus exames, um deles que estava muito baixo é a ferritina. A minha ferritina estava próxima do 20, estava 19,8 ou 9, se eu não me engano. Estava muito baixa. Então, como a ferritina do nível que estava a minha, eu já tinha me tornado uma paciente anêmica, eu já estava com hipotiroidismo subclínico, então isso justificava o sono absurdo que eu tinha, ou porque que a minha pele era totalmente ressecada, e quanto mais ressecada a minha pele era, mais sensível ela ficava com as agressões externas, então a minha dermatite piorava constantemente. Eu tomava banho e assim, só o fato da água encostar no meu rosto, eu saía com aqueles vergões assim, feio no rosto. E isso foram muitos anos, muitos anos. Quando eu percebi que a minha ferritina estava tão baixa, a tal ponto de causar todo esse estrago, como que eu resolvi a minha disfunção estética, que foi diagnosticada por muitos como dermatite atópica? E eu não sei se vocês sabem, se vocês lembram, se vocês pegaram alguns ou vários profissionais, professores na vida de vocês que falavam assim, dermatite atópica não tem cura. Você tem que entrar com um chazinho calmante, um cosmético calmante, tem que acalmar essa pele e o paciente tem que aprender a conviver com isso. Dias melhores, dias piores, mas sempre vai ter dermatite. Isso foi o que eu escutava. Quando eu estava fazendo especialização em biomedicina estética, todos os professores que avaliaram a minha pele diagnosticaram a minha pele como dermatite atópica. E foi exatamente assim, Júlia, infelizmente não tem cura, você vai ter que conviver com isso pro resto da vida. Dias melhores, dias piores. Usa um cremezinho calmante para acalmar a tua pele, evita sabonetes muito ácidos, toma banho com sabonete neutro, de preferência que não seja em barra, não usa muita água quente, evita banhos prolongados e seja feliz com a sua pele assim. E aí, esse é o tipo de resposta que um paciente te procura e que ele quer receber? Não é. E se você for o profissional que dá esse tipo de resposta para o seu paciente, eu sinto muito te informar, mas você está errado. Tá errado porque eu recebi esse diagnóstico durante anos e eu só consegui melhorar a minha disfunção de pele, a minha dermatite atópica, quando eu reorganizei o meu metabolismo. Dentro deles, quando eu saí de uma ferritina de 19,9 e fui com uma ferritina acima de 70. Melhorei minha tireoide, melhorei minha anemia, melhorei meu intestino e as coisas foram acontecendo. Então você precisa, gente, de entender esse ciclo, entender esse movimento. Todos querem destaque, todos querem reconhecimento, todos querem dinheiro, todos querem autoridade, mas poucos investem em estudo, poucos dedicam em leitura, poucos dedicam em artigos científicos de qualidade. Quando eu falo artigos científicos de qualidade,
Eu vou repetir, artigo científico de qualidade. Por quê? Tem muitos artigos científicos, muitos, que eles são patenteados por uma indústria farmacêutica, por uma indústria de cosmético que manipula aquele resultado a favor daquele produto. Então, se você lê um artigo científico de tal coisa, pode estar tendencioso a ser favorável àquele produto. Então, artigos científicos de qualidade são artigos científicos que não têm interesse naquilo, tipo assim, não tem por trás uma venda, não tem por trás uma indústria de cosmético, não tem por trás uma indústria farmacêutica. E isso se vale pelo número de doenças no mundo. O mundo quer que as pessoas tomam remédio. Quanto mais remédio, mais doente. Quanto mais remédio, mais vende. Quanto mais vende, ganha dinheiro. Então você precisa estar embasado cientificamente para você ter argumentos para o seu paciente. Uma outra história muito legal também é de um aluno que chama Gleidson. O Gleidson, eu acho que ele é da minha terceira turma do meu curso Você no Topo. E ele é do interior de Minas, ele é biomédico estético do interior de Minas. Eu não lembro mais da cidade dele. O Gleidson pegou uma paciente que tinha várias queixas de saúde, várias queixas físicas, mentais e também várias disfunções estéticas. Quando ele foi avaliar essa paciente, que ele pediu alguns exames para essa paciente, que ele foi olhar, a ferritina dela estava menor que 20. E essa paciente já havia passado em outros profissionais e disse que ela estava tudo bem. E ela não estava tudo bem. E por que disseram que ela estava tudo bem? Porque os profissionais que avaliaram essa paciente antes do Gleidson são profissionais que foram treinados com valores ideais, com valores de referência e não valores ideais. Então, se você olhou lá uma ferritina normal, vamos pensar aí de 20 a 250, eu não lembro mais o valor de referência, mas eu sei que a janela é bem grande. O profissional olhou essa paciente e falou assim, não, tá dentro do normal, tudo beleza. Quando essa paciente chegou no Gleidson, que ele foi olhar essa ferritina abaixo de 20, ele viu que estava longe de luz dos valores ideais, o que ele fez? Ele suplementou essa paciente. E eu ensino os alunos a não suplementar pacientes com ferritina abaixo de 50. Eu oriento eles a encaminhar isso para um médico, para entrar com sulfato ferroso endovenoso. Só que essa paciente já havia passado em vários outros profissionais e ela estava tudo bem. Então, quando chegou no Gleidson, ela já estava cansada de passar em outros profissionais e não achar uma solução. E ela encontrou uma resposta no Gleidson. E o que ele fez? Suplementou essa paciente. Suplementou durante bastante tempo. Por quê? Porque a ferritina estava muito baixa. E como nós não podemos entrar com endovenoso, ele entrou com via oral, então gastou mais tempo. Mas essa paciente foi melhorando. Ela foi saindo daquele estado que ela estava. As disfunções estéticas foram desaparecendo, ela foi revivendo. Agora me fala, essa paciente, ela vai abandonar o Gleidson? Nunca! Porque o Gleidson foi a solução para os problemas dela. Ele resolveu, ele achou o problema e ele resolveu o problema. Essa paciente vai levar marido, mãe, filho, vai fazer vários procedimentos estéticos com o Gleidson. Por quê? Porque ela viu no Gleidson um profissional capaz de resolver a situação dela. Eu tenho uma outra aluna que é a Poliana. A Poliana, ela é fisioterapeuta, ela é do Nordeste. Não sei bem qual estado dela do Nordeste, eu esqueci. A Poliana, ela estava apresentando muitas disfunções, acumulando gordura localizada, ela engordou acho que 8 quilos, ela não conseguia reduzir aquilo de jeito nenhum. Ela cuidava da alimentação, cuidava de tudo e a Poliana está cada vez mais gorda e está começando a ter mancha de melasma. E ela mora num estado muito quente, muito praieiro lá, o ano inteiro é quente, e ela não conseguia encontrar uma solução para o que estava acontecendo. A Poliana também passou em diferentes profissionais que pediram alguns exames para ela e ela estava ótima. Quando a Poliana adquiriu o meu curso, que ela começou a entender os valores ideais, os valores de referência, que ela começou ela mesma a avaliar os próprios exames dela, ela entendeu que ela estava completamente zicada e ela mesma
foi capaz de começar a mudar ali as suas funções metabólicas, a ajustar o seu metabolismo para que devolver aí essa homeostase. A Poliana está muito melhor. Então, o que acontece? Esse conhecimento que ela tem, que ela viveu na vida dela, ela multiplicando isso para os outros pacientes, é só alegria. Por quê? Porque ela tem história de vida, ela tem experiência, ela tem conhecimento. E a gente tem que ter essa noção para conversar com o paciente e acolher o que ele tem para nos contar na anamnese. Gente, a anamnese, tudo que o paciente fala na anamnese é importante. Tudo, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Quantas vezes ele faz xixi, a cor do xixi, quanto de xixi que ele faz, se ele faz cocô, se ele não faz cocô, se o pum dele é fedido ou se não é. Até o cheiro do seu paciente são informações que você, esteta, tem que observar. Eu começo a observar o paciente desde que eu busco ele na recepção. Eu busco ele na recepção e eu vejo como ele está sentado, como ele está vestido, como que está o cabelo, como que está a pele, como que está a higiene. Eu vou sentindo o cheiro do paciente para saber se é aquele cheiro muito fético ou se é um paciente que está só suado, normal. Gente, tipo assim, você vai na academia. Na academia o que você faz? Treina, sua, você fede. Mas é aquele suor de quem tá ali treinando, exercitando. Agora, passa alguém perto de você que você fala assim, meu Deus, o que é isso? Você percebe que ali tá discrepante, não é só um suor de quem foi treinar. Tá fedido. Então, essas discrepâncias é sinal do organismo para te falar assim, estou inflamado, não estou bem. Então, tudo isso conta. A anamnese é extremamente importante. E quando você souber associar tudo que você colhe de anamnese, como que você está vendo nos exames, você consegue chegar num acordo, você consegue chegar numa conclusão, você consegue ter um norte para saber como que você investiga mais. E isso é maravilhoso. Outra coisa também que eu percebo que vocês estão errando bastante. Vocês querem cuidar do resultado, querem cuidar da disfunção estética sem saber a causa. Muitos pacientes estão assim, mudando de profissionais em profissionais, fazendo protocolos e protocolos, técnicas e técnicas, porque não encontrou ainda um profissional capaz de achar o problema e resolver o problema. Aí você fala assim, nossa, eu tô perdendo o paciente não fecha comigo protocolos maiores, não fecha comigo planos de tratamentos mais caros. Mas por quê? Porque talvez você esteja fazendo a mesma coisa que outros já fizeram. Então ele não sentiu em você confiança. Ele não sentiu que você merece o dinheiro dele. Então você precisa de saber associar o que você está vendo nos exames laboratoriais com o que você está vendo na queixa de disfunção estética e o que você coletou no laboratório. Aí sim você vai conseguir resolver esse problema desse paciente. Júlia, achei o problema, e aí? Aí tem outra questão que muitos erram. Muitos talvez entendem de exames laboratoriais. Acha o problema, mas não sabe resolver. Gente, de quem que é o mérito? De quem acha o problema ou de quem encontra a solução? Ou de quem dá uma solução? Quem dá uma solução. Então, através dos exames, você vai achar onde está o problema. E você tem que resolver o problema. Como resolver o problema? Melhorando a ferritina do paciente, ajustando os níveis da ferritina do paciente. Se essa ferritina já acometeu uma anemia, ajustando essa anemia. Se já acometeu tireoide, ajustando essa tireoide. Se você precisa de reorganizar o epitélio intestinal do seu paciente para que ele absorva melhor os nutrientes que você vai passar para ele, a ortomolecular, a suplementação, os fitoterápicos, você vai ser capaz de fazer isso. E uma vez que você consegue fazer isso, você devolve a homeostase para esse paciente e, consequentemente, você vai resolver o problema. Então, não basta achar o problema, tem que saber resolver o problema. Mas muitos não sabem nem achar, certo? Então, muda, gente, muda o jeito de você fazer isso, tá? Então, vamos pensar num jeito fácil de você começar a ganhar dinheiro com a ferritina, tá? Se o paciente chegou até você e tá com o seguinte sintoma, vamos lá. Pele ressecada,
queda de cabelo, falta de lubrificação vaginal, libido zero, indisposição, falta de concentração, quer dormir, o paciente está cansado, aquela olheira muito funda, flácida, a pele muito craquelada, o paciente está velho, certo? Você precisa de começar a solicitar alguns exames dele. Dentro desses exames, pelo menos aí um hemograma, e aí de acordo com o que necessário for na anamnese, a ferritina. Vamos pensar na ferritina, que é o tema de hoje. Solicitou aí a ferritina desse paciente. O paciente vai trazer para você o resultado. Nossa, ferritina aí próximo de 70. Próximo, mas não está 70. Vamos suplementar. Uma ferritina de 200. Não é bom. Ferritina alta não é bom. Ferritina alta, ela passa a ser um marcador inflamatório. Ferritina alta é patologia, transforma em doença. Júlia, se o meu paciente estiver com ferritina alta, precisamos entrar com orientações para diminuir essa ferritina. Como orientações? Diminuir a ingestão de carne vermelha, diminuir a ingestão de ferro. Se necessário for orientar até esse paciente a doar sangue para fazer sangria, para poder eliminar um pouco de sangue desse paciente. Orientações é tudo nessa vida. Mulheres, é muito comum termos mulher com deficiência de ferritina. E é muito comum termos homem com excesso de ferritina. Isso vocês têm que ter esse discernimento, tem que ter essa orientação. Por quê? Porque às vezes vocês pegam um homem que tem aí, por exemplo, uma ferritina mais elevada e você vai achar um absurdo. Não, homens normalmente têm uma ferritina mais alta, porque homem não menstrua. Mais alta quanto? Até 200. Acima de 200 não tá bom, então nós temos que melhorar isso. O que eu posso fazer para reverter isso? Então vocês precisam de começar a associar isso daí. Um paciente que está com ferritina aumentada, ele está inflamado. Um paciente que tem inflamação crônica, ele tem todas as disfunções estéticas que você pode imaginar. Como que você vai resolver a disfunção estética dele se você não resolveu a causa, se você não ajustou a ferritina, tá? Então, qual que é o jeito certo, gente? Pelo amor de Deus, começa a fazer isso. Conversa com o seu paciente, faz uma boa anamnese, cobra a consulta do seu paciente, solicita os exames laboratoriais, avalie esses exames de acordo com os valores ideais, orienta o seu paciente baseado nos exames e baseado na anamnese o que está acontecendo com ele e o porquê que aquela disfunção estética está acontecendo. Mostra para ele que se ele não tratar aquilo agora, urgente, aquilo vai piorando, ele vai evoluir para uma patologia. Mostra para o seu paciente os níveis de evolução para que ele passe a enxergar o seguinte: se eu não cuidar agora, eu vou piorar. O paciente precisa entender que aquilo é uma prioridade. E como que ele vai entender que aquilo é uma prioridade? Quando você consegue mostrar para ele a curva de evolução de estrago. Como de estrago? O paciente começa, por exemplo, a ter uma deficiência de ferro. Ele começa a ficar um pouco mais cansado, um pouco indisposto. Aí essa deficiência de ferro começa a causar uma anemia. Ele entrega menos oxigênio, esse paciente começa a ficar mais cansado, mais indisposto, mais envelhecido, mais craquelado, pele ressecada, cabelo caindo, unha ruim. Aí esse paciente começa a evoluir para um hipotiroidismo subclínico, aí todos os hormônios dele bagunçam, esse paciente começa a não ter concentração, começa a ter uma desordem metabólica, começa a acumular gordura, começa a reter líquido. Ele acumula gordura, ele vai evoluir para um paciente mais inflamado. Um paciente inflamado evolui para um paciente de diabetes pré-resistente à insulina, pré-resistente evolui para um diabetes do tipo 2, diabetes do tipo 2. Você está entendendo o ciclo? Então você tem que fazer esse rastreio para o seu paciente, para que seu paciente entenda o seguinte: nossa, isso é uma prioridade, eu tenho que fazer isso agora. Quando você conseguir mostrar para o seu paciente onde que está o problema, como resolver o problema e o porquê que aquilo é uma prioridade, o paciente vai pagar consulta para você feliz e assim: porque eu não te achei antes? Graças a Deus que eu te encontrei, filho de Deus, certo? Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam esclarecidos do porquê que você precisa começar a cobrar consulta. Entende o seguinte: Júlia, como que eu posso fazer para cobrar consulta se meu paciente não está educado?
Faz assim. Os novos pacientes que aparecer, você cobra, por exemplo, de acordo com a sua realidade. Vamos pensar que você pode cobrar R$50. Olha, fulano, eu tenho consulta. Opa, eu tenho horário X, tá? Eu posso ir nesse dia e eu cobro consulta de R$50. Se você fechar o tratamento, aí eu posso abater esse valor. Tudo bem, faz isso no início, só no início. Pra quê? Por que vai fazer isso no início? Para que você consiga ir sentindo a sua curva de evolução, a sua curva de conhecimento, o seu amadurecimento. Porque aí você vai tendo mais histórias para colocar no seu portfólio, você vai tendo mais coisas para associar, você vai tendo mais casos clínicos para você associar e interpretar. E você começa a juntar, nossa, aquele meu paciente deu assim e estava exatamente desse jeito. Preciso de investigar isso. Esse exame tá assim, que legal. Então você começa a formar o seu portfólio de conhecimento. Conforme você for se sentindo mais confiante, que você for recebendo mais feedbacks positivos do paciente, gostei, elogiou a sua consulta, nossa, que legal, ninguém me ensinou isso antes, começou a trazer pai, a mãe, o filho, o vizinho, indicações para você, aí você já começa a mudar esse jogo, porque aí a sua curva de evolução já tá um pouquinho maior. Aí você já pode falar assim, não, agora eu cobro R$50 de consulta, mas eu não devolvo não, é R$50 de consulta mais o que você vai gastar de procedimento. E o paciente vai começar a vir, ele não vai embora, ele vai vir. Por quê? Porque ele já enxergou em você um profissional capacitado. Já enxergou que você é capaz de resolver o que ele estava procurando, que ele nem sabia que era. Aí você vai começar a atender mais pacientes, a cobrar a consulta, a vender o seu procedimento estético, a fazer a suplementação do seu paciente e aí vai. Vai chegar uma hora que a sua agenda vai estar cheia. Agenda cheia, aumenta valor. Aumenta valor. Aumenta valor. E aí você vai conseguir cobrar fácil, fácil. Hoje, a grande maioria dos meus alunos já estão cobrando R$200 de consulta. Gente, R$200 de consulta, você faz fácil R$10 mil no mês. Você trabalhando de segunda a sexta, você atende numa média de 2 e 3 pacientes por dia. Alguns dias 2, alguns dias 3. Agora, pensa você fazendo R$10 mil por mês só com consulta. Fora o que você vai vender de cosmético, de home care, o que você vai vender de procedimento, de protocolo, de tratamento para esse paciente. Então, gente, o mercado, ele parece estar muito competitivo, mas ele está competitivo para aqueles profissionais que só sabem fazer a mesma coisa, que aprendeu aquela receita de bolo e que não sabe fugir daquilo. Quando você conseguir abordar o teu paciente de uma forma diferenciada, única e exclusiva e solucionar o problema dele, você não vai ter agenda vazia e você vai começar a se valorizar cada vez mais. Gente, tem uma aluna que é a Vanessa, ela é enfermeira do interior aí de São Paulo, se eu não me engano, não tenho certeza. Quando a Vanessa montou o espaço dela, ela montou o espaço dela recente, não tem um ano ainda que ela montou, e ela praticamente inaugurou o espaço dela e comprou meu curso. E aí ela estudou o curso, nós fomos marcar uma call para fazer, tirar dúvidas, discutir casos clínicos e tal. Eu faço muito isso com os alunos, eu gosto de pegar na mão deles e vamos. E aí a Vanessa me contou que ela estava abrindo o espaço dela. Até ela me mostrou na filmagem, o lugar ficou muito bonito, muito bem estruturado. A vigilância já tinha ido lá, já tinha dado ok, já tinha liberado ela para trabalhar. E ela ia abrir as portas na semana seguinte. Aí eu falei assim, Vanessa, abra as portas cobrando consulta. Não fica mendigando, cobre consulta. Já aproveita que esse momento é de dificuldade, que o começo é difícil para todos, já começa cobrando consulta, mas faz a consulta. E aí eu sentei com a Vanessa, nós tivemos uma discussão de caso clínico e foi assim, a consulta. E eu falei assim, Vanessa, se o paciente vai falar isso, você argumenta com isso. Se o paciente falar isso, você defende isso. E eu fui ajudando, porque eu vou ajudando meus alunos.
E a Vanessa abriu o espaço dela e começou a cobrar consulta. E de tempos em tempos a Vanessa me manda mensagem: Júlia, estou com um monte de consulta, Júlia, está com não sei o que, não sei o que. E isso é gratificante. E esses dias eu conversei com a Vanessa novamente e ela me disse que na cidade dela, por ser uma cidade interiorana, os pacientes enxergaram nela um profissional muito além da estética. Um profissional que entrega saúde, promover qualidade de vida, longevidade. E ela está não somente fazendo estética, mas ela está hoje fazendo consulta como farmacêutica esteta, e está avaliando os exames, está entrando com ortomolecular, está ajudando a regularizar o intestino do paciente e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. E apesar de ser uma cidade pequena e ter aí a concorrência com outras classes de profissionais, a Vanessa está cobrando R$200 de consulta e logo ela vai aumentar porque a procura dela está maior e ela está totalmente satisfeita. E isso por quê? Porque ela já começou a abrir o espaço dela com outra visão. Eu vou ser diferente. E ela não teve medo de concorrência, não teve medo de ser uma cidade pequena, não teve medo por ser uma farmacêutica esteta. Ela literalmente falou o seguinte: eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou embasada cientificamente, o meu conselho me protege. Se o meu conselho me protege, vocês me aguentam porque eu tô chegando para chegar. E foi lindo, e a Vanessa está deslanchando maravilhosamente. E eu fico super feliz com esses feedbacks de alunos, porque assim, eu converso muito com os meus alunos. Com todos eles? Não, claro que não. Mas aquele que me procura, aquele que precisa de mim, graças a Deus, até o momento, eu tenho condição de estar ali à disposição para ajudar. Talvez eu responda de imediato, talvez não, mas eu tô ali. Por quê? Porque ao meu ver, essa é a forma de fortalecer a classe. Essa é a forma da gente mostrar para o mundo que a gente sabe o que está fazendo. Então, se eu puder agregar, eu vou agregar. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. E outra, gente, eu aprendo horrores com os meus alunos. Horrores, eu aprendo assim, absurdo. Então, é uma troca de conhecimento que todo mundo cresce. É lindo e é isso que faz a diferença. É isso que faz o mundo valer a pena. Então, quando vocês estão aqui me escutando, assistindo uma live comigo, dedicando o tempo de vocês para comigo, é um crescimento mútuo. E se a gente tiver a oportunidade, talvez, de conversar, de fazer uma call, gente, é um crescimento exagerado. E isso é lindo, porque isso nos fortalece. E a nossa classe é uma das classes mais abençoadas do planeta. Nós podemos trabalhar com longevidade, qualidade de vida, saúde, autoestima. Gente, ego. Nós estamos num mundo que as pessoas criticam e ofendem muito. As pessoas acham muito mais fácil apontar os defeitos do que tentar ajudar. Então seja diferente, seja girassol na vida do seu paciente. Mostre para ele que existe uma solução, mostre para ele onde que está o problema, ajude ao seu paciente a resolver aquele problema. Esse paciente vai ficar grato a você, ele vai se sentir em dívida contigo e ele não vai te abandonar. Se você hoje ainda pensa que se você cobrar consulta, você vai perder o seu paciente, confia em mim, você está errado. Eu também pensava assim. Quando eu decidi cobrar consulta, eu também fiquei com medo. Eu também tive boletos atrasados, eu também atrasei conta, eu também chorei, eu também rezei madrugadas e madrugadas. Hoje, gente, hoje não é assim. Hoje os pacientes, eles necessitam, eles precisam, eles querem passar comigo. E o mais bonitinho é que eles me pedem para pedir exames. É fofo. Então, gente, seja girassóis na vida das pessoas. Tá bom? Pessoal, um beijo no coração de vocês. Muito, muito, muito obrigada pela companhia, por estar aqui comigo, pelo carinho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me manda inbox que eu vou tentar responder, tá? Durmam com Deus, no escuro, sem cheiro e sem som. E até a semana que vem, se Deus quiser.